do Senhor, meus irmãos, professores, adolescentes, na sua tela, presbítero Maurício Alves, apresentando hoje a 10ª lição da Escola Bíblica Dominical Classe dos Adolescentes. Esse programa que é o oferecimento da ADC TV, a TV que é da Assembleia de Deus de Criciúma, no canal ADC Educacional, que é coordenado pelo pastor Ramon Melo Oliveira, que é dirigido pelo presbítero Adriano Fidelis e regido pelas boas mãos do nosso pastor-presidente, pastor Roberto Ronato Olweiler. Vamos lá então para a 10ª lição desse trimestre, já caminhando para o encerramento, e a lição que tem como tema hoje o amor, ou mais especificamente, o amor na prática, né? Então aqui nós observamos que esse sentimento do amor, como nós vamos ver, esse dom do Espírito dado ao santo povo de Deus, é um sentimento que nos leva a atitudes concretas. O amor ele não é simplesmente abstrato e que permanece no campo das ideias, mas ele sai do campo das ideias e vai para a realidade em formas, em atitudes concretas, como nós veremos aqui, professor, no decorrer dessa lição. Então, o primeiro ponto a nós já levarmos em consideração é que o amor não é abstrato simplesmente, mas o amor ele é prático, ele é visível. Quando nós vemos atitudes amorosas, nós podemos observar que existe o amor de uma forma palpável, visível, do qual nós conseguimos contemplar com os nossos olhos. Amém? Até antes de iniciar aqui, os irmãos lembram, quem já viu a aula passada, quem não viu vai lá dar uma olhada também, quando nós falamos um pouco aqui sobre a frase de Chesterton e a opinião de Chesterton a respeito do pecado original, quando ele vai responder a alguns homens do seu tempo que estavam questionando a doutrina do pecado original, ele vai dizer, mas meu Deus do céu, o pecado é algo que você pode, uma voltinha na rua você já consegue experienciar ou assistir com os seus próprios olhos pessoas pecando e pessoas falhando. Então, uma das poucas doutrinas que você pode confirmar no dia a dia é o pecado original. Então, dessa mesma lógica, nós observamos também com respeito ao amor. Claro que ali também há a intenção de que está sendo feito o ato de caridade. Mas o amor ele também é visível aos nossos olhos quando nós saímos para andar e nós vemos algumas atitudes que são consideradas por nós atitudes amorosas de um coração que é transbordante pela caridade e pelo auxílio às outras pessoas que estão muitas vezes em situações de dificuldade. Então que a gente venha refletir a respeito disso no decorrer dessa lição. A leitura bíblica em classe, então, Lucas capítulo 10 e versículo 25 ao 37, esta é a leitura da parábola do bom samaritano, como nós bem conhecemos. A mensagem, João capítulo 13, versículo 34, que tem como tema ou a leitura do versículo: Eu lhes dou este novo mandamento, amem uns aos outros assim como eu os amei, e amem também uns aos outros, ou seja, uma mensagem de Jesus Cristo para o seu povo, para a Igreja do Senhor. Objetivos: explicar a parábola do bom samaritano, ensinar sobre a necessidade da prática do amor cristão e encorajar os adolescentes a seguirem o exemplo do bom samaritano. Vamos descobrir de hoje, vamos estudar a parábola do bom samaritano. Você a conhece? Ela, sem dúvida, é uma das histórias mais conhecidas dentro e fora do contexto cristão. Ela tem inspirado pessoas e instituições a demonstrarem compaixão pelos que sofrem. Então, nesta aula, conversaremos sobre o nosso próximo e qual deve ser a nossa atitude em relação a ele, segundo o ensino de Jesus. Tópico 1, então, meus irmãos, quem é o meu próximo? E aqui nós adentramos, dentro da nossa lição e nós podemos fazer algumas observações com respeito à história contada pela Bíblia Sagrada e, neste caso aqui, pelo comentarista da lição, que é a bênção de Deus, Rafael Luz. Então, quando a gente observa essa lição e essa história, nós vemos um homem que havia sido assaltado e agredido, e estava numa condição de dificuldade, quase à beira da morte, e também ali à beira do caminho. Perto, ou próximo de uma grande
dificuldade, de uma grande dor perto ali do caminho, se encontrava numa situação difícil, numa situação complicada e com ele ali sozinho, né? Observando somente aquele homem naquela situação, sozinho ele não conseguiria se salvar ou sair daquela situação de dificuldade, dor, aflição e sofrimento ao qual ele se encontrava naquele momento. E aí vai passar, enquanto aquele homem estava à beira do caminho, vai passar ali alguns representantes da religião judaica. Primeiramente, nós observamos que vai passar então o sacerdote e vai passar um levita. E quando eles passam por aquele homem, eles não fazem muita questão dele. Eles olham como se fosse somente mais um mendigando, somente mais um ali jogado, vivendo as circunstâncias difíceis da sua vida e que não era digno, né, de um levita ou de um sacerdote parar para atendê-lo. Então eles vão demonstrar certo desinteresse com relação àquele homem e vão seguir o seu caminho como se nada fosse nada, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse nenhum ser humano ali, como se não tivesse nenhuma pessoa ali, porque se eles tivessem que parar para dar atenção ou dar suporte àquele homem, isso traria algumas dores de cabeça ou traria alguns certos problemas com o qual eles não queriam lidar, pelo menos naquele momento. Então nós observamos aqui uma indiferença do sacerdote e do levita com relação àquele homem que foi agredido, que estava numa situação difícil, precisando de um auxílio externo. Mas, por outro lado, no decorrer da história, nós vemos que também vinha passando pelo mesmo caminho um samaritano. E é importante a gente já levar em consideração que Jesus era judeu, Jesus vem de uma família judaica, mas ele conta a história de um samaritano. E a gente sabe da rixa que existia entre judeu e samaritano. Os judeus consideravam os samaritanos como pessoas impuras, não gostavam, não achavam que nada podia vir de bom de lá, que eram somente pessoas maldosas, pessoas erradas, pessoas impuras, e como vinha da imaginação deles naquele tempo. E Jesus, contando a história de um samaritano, vai falar que quando aquele samaritano, que é considerado impuro pelos judeus, passa pelo mesmo caminho que os levitas e sacerdotes passaram, ele, olhando para aquele homem naquela situação, ele para e vai oferecer então uma ajuda. E essa é a característica que difere e que separa o bom samaritano, que aqui para nós é um exemplo a ser seguido de dignidade, honra e comunhão. Quando olha uma pessoa numa situação difícil, não consegue se conter, mas precisa entregar o auxílio, precisa ajudar. E, como mencionado, o samaritano, aos olhos dos religiosos, eram pessoas desprezíveis, pessoas horríveis, mas foi o samaritano que parou, olhou para aquele homem, o ajudou, tratou das feridas daquele desconhecido e foi quem retirou ele daquela situação, retirou da estrada e levou para um local de segurança, um local seguro. Então, a partir dessa parábola, a partir dessa mensagem, nós observamos o amor do samaritano para com aquele que estava numa situação de necessidade. E esse amor está envolvendo essa parábola como um eixo central de que o amor, muito mais do que palavras lançadas ao vento, como provavelmente nós sabemos o que diz a lei e nós sabemos o que um levita e um sacerdote pensa com relação ao amor. Para eles amam ao próximo como a si mesmo. Só que o amor é muito mais do que palavras lançadas ao vento ou meras atitudes que nós falamos que fizemos, mas nós não fizemos. O amor, ele sai do campo das palavras e ele é refletido, é manifesto em atitudes concretas, na prática, na realidade. Então Jesus, contando essa parábola, ele vai perguntar para um intérprete da lei que ali estava presente. Quando ele vai perguntar dizendo, na sua opinião, qual desses três foi o próximo do homem assaltado, né? Qual desses três foi o próximo do homem assaltado? Aí eles, observando a pergunta de Jesus, de quem fez o correto, quem fez o certo, foi o levita, foi o sacerdote ou foi o samaritano? E aí aqueles intérpretes da lei, eles vão tentar dar uma fugidinha ali da pergunta de Jesus e ao darem as suas respostas, mesmo contra a sua vontade, eles vão responder dizendo aquele que socorreu, né?
sem falar especificamente o nome do samaritano, porque nós bem sabemos que era difícil para um judeu amar um samaritano. Era mais fácil falar que amava, mas na prática mesmo era um pouco difícil, assim como hoje tem muitas pessoas que têm essa dificuldade de amar. E aqui, meus irmãos, nós observamos essa mensagem, essa parábola, nós observamos 3 pontos principais que são colocados aqui na lição e que você deve também trazer para os seus adolescentes. Quem é o meu próximo? Olhando para essa mensagem, nós aprendemos, em primeiro lugar, que o próximo é um ser humano, muito mais do que uma distinção ou uma rivalidade entre povos. O próximo não é simplesmente um judeu ou um samaritano, não, mas é um ser humano, sem distinção de cor, nacionalidade, religião ou condição social. Como nós observamos, escrito pelo apóstolo Paulo no livro de Coríntios. Nisso, se eu não me engano, 1 Coríntios 12, 13 também vai falar alguma coisa a respeito disso, que não há judeus nem gregos, mas quando nós, nem homem, nem mulher, mas há um só Espírito, um só corpo e um só Espírito quando nós estamos em Cristo Jesus. Ou seja, isso ocorre quando há uma ação do Deus que é koinonia, que é comunhão em nossas vidas. Por exemplo, quando nós olhamos para a Rua Azusa, lá no início dos anos 1900, as leis segregacionais que dividiam o povo por raça, nós observamos nos Estados Unidos que era algo muito forte. Até quando William Seymour conheceu a mensagem, a doutrina da evidência inicial de Charles Fox Parham, quando eles se encontram em Texas, quando William Seymour desejaria escutar a mensagem de Parham, ele tem que ficar numa salinha separada, numa salinha distante por causa dessas leis que segregavam negros e brancos naquele tempo. E a gente vê que quando Seymour vai para Los Angeles e começa a pregar a palavra de Deus lá, posteriormente eles vão para a Rua Azusa, naquele prédio, lá na Rua Azusa, a igreja fechada naquele ambiente, ali vai se quebrar toda a segregação. E quando o Pentecostes, como eles chamavam, o retorno à fé apostólica, quando o avivamento desce sobre a Rua Azusa e sobre aqueles cultos em que o povo se reunia 10 horas da manhã e ia embora somente 10 horas da noite, 11 horas da noite, em reuniões em conjunto de louvores, adorações a Deus, manifestação de dons espirituais, glossolária, falando em línguas, profetizando em línguas, nesses cultos maravilhosos que ocorriam lá, toda a lei segregacional foi quebrada e ali se misturava todos os povos, todas as raças para cultuar e para adorar ao nome do Senhor. Americanos, africanos, escandinavos, naquele local, europeus, todos, latinos, americanos, todos se reuniam para adorar em um só espírito e como um só corpo. E isso é o que faz um coração amoroso, que recebeu a presença do Senhor em sua vida. Como diz o pastor Alessandro Aguiar, que é de Blumenau, veio aqui, trouxe uma palestra muito boa na conferência da Escola Bíblica Dominical, é impossível amar na horizontalidade sem antes dar o testemunho, ou é impossível amar na verticalidade, sem antes dar o testemunho na horizontalidade. Quando nós amamos a Deus, quando nós amamos a Cristo, nós também damos o nosso testemunho para aqueles que estão ao nosso redor. Segundo ponto a destacar aqui é que o próximo é uma pessoa que compartilha conosco o dom da vida. Ainda mais ou muito mais do que um samaritano, do que um japonês, do que um asiático, do que um oriental, do que um ocidental, muito mais do que isso, cada pessoa que existe nessa terra compartilha conosco o dom da vida, ou seja, é um ser humano, é uma pessoa que foi criada pelo próprio Deus para um propósito específico nessa terra. E nós que fizemos parte da igreja, que conhecemos a palavra de Deus, temos a responsabilidade e temos a missão de levar o evangelho a cada pessoa que existe, entendendo que além de uma separação racial, de olhos amendoados, os olhos monólitos, tanto faz qual é a origem, qual a característica física, é criação divina.
porque tudo foi feito por Ele e para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então a nossa missão como Igreja do Senhor é amar sem fazer distinção por raça, mas olhando para aquele ser humano que é uma pessoa, que é uma criação divina. Terceiro lugar aqui a destacar é que o próximo é uma pessoa sujeita às mesmas lutas, dificuldades e dores impostas pela presença do pecado do mundo. Às vezes, o que difere eu de uma pessoa que muitos menosprezam, na realidade, é o pecado que o assola. Às vezes a minha fraqueza é a fraqueza diferente de outro. A fraqueza que você tem é diferente do que a fraqueza que o seu adolescente tem, que outra pessoa tem. Portanto, nós devemos olhar com os olhos de compaixão, sabendo que o vício que escraviza aquela pessoa é simplesmente diferente. Aquela pessoa é viciada em algum entorpecente, em alguma droga, que às vezes faz ela ficar naquela situação. E aquele é o vício que a escraviza. Mas o meu vício pode ser outro. O meu vício, muitas vezes, que tem assolado o Ocidente de uma forma impressionante, que muitas pessoas às vezes nem percebem, isso é o bem-estar, que tem escravizado muitas pessoas da mesma forma como tem outras pessoas sendo escravizadas aí nas sarjetas, né? Nesses ambientes mais inóspitos. A mudança é o pecado que é principal, vamos falar assim, né? Que a pessoa tem a maior dificuldade, mas de fato todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando nós olhamos para pessoas em situações difíceis e que o mundo, de uma forma geral, tem uma tendência a desprezar mais essas pessoas, que nós possamos olhar para ela com um olhar de misericórdia e compaixão, sabendo que são pessoas sujeitas às mesmas lutas, dificuldades e as dores que foram colocadas, né, as consequências impostas ao ser humano depois da queda lá no jardim. Que nós possamos estar atentos a esses e levar uma palavra de esperança, uma palavra de amor e uma palavra principalmente de perspectiva, de esperança em Cristo e mudança de vida através da presença do Evangelho, que é boas novas e transformação. Que nós possamos então meditar em cima desses 3 pontos e falar e trazer para os nossos adolescentes, pois é muito importante para esse tempo, tá? Às vezes as pessoas acham que a inclusão verdadeira está em ideologias mundanas, mas a inclusão verdadeira está na palavra de Deus através do Evangelho. Ali que está a verdadeira inclusão, onde não há distinção e nem separação, mas todo o povo de Deus, independente de raça, se reúne para louvar, adorar e servir ao nome do Senhor em um só corpo. Em um só corpo. Orientais, ocidentais, americanos, africanos, asiáticos, todos fazem parte de um só corpo quando estão ligados ao cabeça, que é Jesus Cristo. Tópico 2, então, o amor na prática. Agora a gente sai do campo das ideias e compreendemos o amor de uma forma praticada, né? Os 3 passos práticos do amor samaritano, como nós vemos, então, o bom samaritano olhando para aqueles homens, ou para aquele homem numa situação difícil. Então, o primeiro ponto aqui a destacar, que é uma boa característica, né, uma boa ação do bom samaritano, é que ele tinha uma visão atenta e cuidadora do outro, ou seja, como eu bem falo aqui já muitas vezes, já disse isso, que o samaritano ele se apresenta, ou ele tem um olhar diferente do olhar de muitas pessoas. Enquanto muitas pessoas caminham e andam, né, com a cabeça ao vento, aquém do ambiente onde está inserido, o samaritano, quando ele passa pelo caminho, ele passava com um olhar contemplativo. Ele estava observando o que estava acontecendo ao seu redor e pensando de que forma, né, ele poderia ser útil para o local aonde ele estava. Ou seja, ele não fica andando dando sopa, né, mas ele tem um propósito, tem um direcionar, tem uma direção inspirada. E isso é o que nós precisamos, sermos conduzidos inspiradamente pelo Espírito Santo. E aí, quando o samaritano estava passando, ele vê o homem, né, e ele ficou com pena dele, ou ficou com aquele sentimento de compaixão para com aquele homem. E ele não olha somente para si,
ele não pensa somente na dificuldade que seria parar para ajudar aquele homem. Não, o samaritano ele estava atento, ele estava observando ao que estava acontecendo ao seu redor com um olhar contemplativo e caso fosse necessário e precisasse de suas forças para ajudar aquele homem, assim ele o faria. E que nós possamos, acho que um dos passos para nós levarmos o amor na prática é nós estarmos atentos às necessidades que estão ao nosso redor. Passe isso para o seu adolescente. Nós não podemos estar avoado enquanto a realidade acontece. Nós temos que estar a par da realidade que está acontecendo ao nosso redor. E o primeiro passo, a primeira visão, a primeira coisa a fazer é uma observação, é uma visão atenta do ambiente e do outro que está ao nosso redor, muitas vezes passando por um momento de necessidade. O próximo passo, então, é a sensibilidade e a aproximação. Então, observando aquela pessoa que está em uma situação de necessidade, é importante se sensibilizar e se aproximar para conversar, para tratar. O samaritano, ele chegou perto do homem ferido. A aproximação, ela é necessária para conhecer as feridas e saber como ajudar. Ter o conhecimento de causa, saber o que está se passando, saber o que está acontecendo. Aquela pessoa que está passando por um momento de dificuldade, se aproximar dela, conversar com ela para que ela venha se abrir e aí você saberá então o que fazer para auxiliar, o que fazer para ajudar. E por fim, quando nós sabemos como ajudar, quando nós sabemos como auxiliar, quando nós sabemos o cerne, o centro daquela necessidade, aí nós podemos então tratar com atitudes concretas, que é o que o samaritano vai fazer no versículo de número 34, quando o samaritano limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. E fora que nós bem sabemos, ele tira aquele homem daquela situação levando para um local de segurança. Então, meus irmãos, tudo chega a esse último ponto que é as atitudes concretas. Observamos, nos aproximamos, conhecemos, temos o conhecimento da causa daquela necessidade e quando nós vemos aquela situação, após uma aproximação, nós podemos então sair da somente a mera observação e da curiosidade para nós sermos um canal de bênção para aquela pessoa que está numa situação difícil. E quantas vezes não é assim, A gente observar ali os videozinhos que viralizam aí pelas internets da vida, nós bem sabemos que quando acontece alguma pessoa está numa situação de risco, está numa situação de briga, algum desentendimento no trânsito, todo mundo para observar, todo mundo para olhar. Todo mundo fica ao redor de uma forma curioso e fofocando o que aconteceu aqui, a pessoa se acidenta, meu Deus, o que está acontecendo aqui ao redor? Mas poucos realmente se importam em ajudar as pessoas que estão numa situação difícil. Às vezes é mais fácil observar, mas aqueles que tomam a decisão de observando alguém precisando de uma necessidade e revela ou se manifesta, toma uma atitude para auxiliar aquela pessoa, esse alguém tem um amor de Cristo, tem um amor que sai do campo das ideias e vai para a prática para ajudar. E esse é o amor prático que nós estamos falando aqui no decorrer dessa lição. Então vamos agora para o tópico 3, que fala do amor cristão na sociedade. Bom, o primeiro ponto aqui a destacar é o que faz um cristão, um pequeno Cristo, quando nós pegamos a origem de seu significado, amar. Primeiro, nós devemos levar em consideração que Deus é amor. Deus é amor. Então, nós amamos porque Deus é amor. Aliás, tem alguém agora, que não vou lembrar o nome, mas um teólogo que ele vai falar uma frase que é muito interessante, que a palavra mais ousada que o homem pode proferir em sua vida é essa, que Deus é amor. Porque quando nós falamos que Deus é amor, nós estamos nos referindo à essência mais íntima, mais profunda de Deus. Por isso que é uma frase ousada, este é um sentimento, é uma essência divina e que nós, meros seres humanos, estamos falando a respeito dessa característica, desse atributo maravilhoso, essa essência divina que é o amor
de Deus. Então, se nós temos um Deus que ama e um Deus que se entrega para nos resgatar e nos salvar, se nós somos filhos de Deus, se nós imitamos a Jesus Cristo, nós amamos assim como Ele ama. Então, observando aqui, o Deus Pai, Ele é o Deus que doa o seu próprio Filho para a morte de cruz. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Deus Jesus Cristo, Ele doa a si mesmo sem reserva na encarnação. Ele aceita, Ele despiu-se de sua glória, desceu à terra, viveu entre os homens, morreu por nós, aceitou passar por tudo isso, doando-se a si mesmo. O Deus de Pentecostes é o Deus que transmite a si mesmo com abundância e sem limitações no testemunho de Cristo. Então, quando nós observamos a Trindade de uma forma geral, um Deus Pai que doa seu Filho, um Deus Filho que doa a sua vida, o Deus Espírito Santo que transmite a si mesmo dentro de um povo limitado, dentro de um povo falho, mas Ele vem habitar conosco, Ele vem para nós nos tornarmos então a habitação de Deus, e quando Ele vem, Ele faz isso por um amor que é um amor tanto do Pai, quanto do Filho, quanto do Espírito sacrificial. 1 Coríntios 3,7, visto que o amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Este é o amor de Deus, um amor santo, um amor que revela a disposição daquele que ama de sacrificar a si mesmo para que venha acontecer um bem maior, para que venha ocasionar um bem maior, que é o que o samaritano faz. A gente observa que as atitudes concretas de amor, elas são atitudes que confrontam o nosso bem-estar humano. O samaritano, ele decide tomar uma atitude, ele para aquilo que ele estava fazendo, ele olha para aquele homem que estava à beira do caminho e vai agir em prol daquele homem para ajudá-lo, para auxiliá-lo, ainda que tivesse que passar por dificuldades, ainda que tivesse que tomar o seu tempo, sair da sua zona de conforto para prestar o auxílio e amar na prática aquele homem que estava à beira do caminho. Porque o amor verdadeiro, ele é sacrificial, ele não é um amor interesseiro, mas ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e também tudo suporta para manifestar ali o seu carinho, o seu zelo, o seu cuidado para com outra pessoa. Quando nós olhamos essa frase que está na tela, diga-me o que tu amas e eu te direi quem tu és. Aquilo que nós amamos revela também quem nós somos, Aquilo que nós falamos que amamos revela também as nossas atitudes e quem nós somos interiormente. A pessoa que ama as coisas desse mundo, ali está o seu amor, ali está o seu desejo. Agora, o maior mandamento, onde nós devemos nos prender, é amar a Deus com toda a alma, coração, entendimento, sobre todas as coisas, como nós falamos aqui, na verticalidade, e também amar ao próximo como a si mesmo. Quando nós amamos a Deus, nós também amamos ao próximo e a nossa essência é uma essência virtuosa e também caridosa para com aqueles que estão ao nosso redor. Que esse sentimento esteja sobre nós. Agora, aquele que ama o dinheiro, aquele que ama as coisas desse mundo, aquele que ama o conforto, as coisas que estão ao seu redor, ele também está preso à matéria e não consegue amar na horizontalidade. Mas, normalmente, aquele que está preso à matéria, à superfície, que é materialista demais, que é, quando nós bem sabemos, consumista demais, aquele que está preso nesse sentimento, ele não consegue olhar para as outras pessoas que ele nem conhece ou para os seus inimigos com um olhar de amor, mas olha ali como alguém que ele pode usar ao seu favor, como interesse próprio, ou pode atrapalhar aquela pessoa, visto que é um seu inimigo. Agora,
A igreja do Senhor, não, ela tem uma característica diferente. Quando ela ama a Deus sobre todas as coisas, ela ama ao próximo, ainda que esse próximo seja um inimigo, uma pessoa que não gosta dela, ainda que seja uma pessoa que nem conhece a igreja do Senhor, ela consegue amar porque ela tem a presença do Espírito de Deus dentro dela. Romanos capítulo 5, versículo 5, o amor foi derramado em nós através da presença e da ação do Espírito Santo. Ou seja, o amor é um fruto do Espírito. Nós somos capacitados a amar de formas gerais e em linhas gerais por causa da presença do Espírito de Deus que habita dentro de nós. Oramos pelos nossos inimigos, oramos por aqueles que não gostam de nós, porque esse é o amor sacrificial. Aquilo que Cristo faz na cruz do Calvário, quando doa a si mesmo e quando é desprezado pelos seus, a oração dele era: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o amor de Deus, que é transmitido pela sua graça e pela presença do Espírito para a Igreja de Cristo na face da terra, para que a Igreja do Senhor possa cumprir o maior mandamento, que é amar. E um amor que vai para a ação prática e não fica somente na parte abstrata da vida, mas é manifesta na parte concreta. Até tem 3 grandes provas, né, que é chamado assim, 3 grandes provas da vida eterna, que você está caminhando bem para a vida eterna. A primeira delas é teológica, né? A primeira é se nós cremos que Jesus é Filho de Deus realmente. A segunda é moral, se nós estamos praticando a justiça e guardando os mandamentos de Deus. E a terceira, ela é puramente social, se nós amamos uns aos outros. Quando nós amamos uns aos outros, nós bem sabemos que nós estamos caminhando com bons passos para a eternidade, que é comunhão. Desde que o amor é amor e todo amor vem de Deus, é claro que uma pessoa sem amor não conhece a Deus. Portanto, quem ama conhece o Deus que serve. Atos capítulo 2, meus irmãos. Quando nós observamos ali, o Espírito vai ser dado. Aliás, toda a bênção apostólica nós falamos isso, né? Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Ou seja, o Espírito de Deus, ele nos leva à comunhão. Quando o Espírito desce em Atos capítulo de número 2, nós vemos a Igreja do Senhor sendo cheia do Espírito e servindo como testemunha para apregoar o Evangelho até os confins da terra com o empoderamento dado pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito em nossa vida que é derramado ou faz-se manifestar entre a Igreja Santa, salva, entre o povo de Deus, o amor que é santo, é lindo e nos leva a uma coinonia, a um momento de comunhão com os santos. E aí serve para os dois lados. Tanto uma comunhão interna para aqueles que já são salvos e também com uma sensibilidade para entregar ou dar o testemunho para aqueles que nós chamamos de ímpios e que precisam urgentemente nesse último tempo se converter e entregar a sua vida para Jesus Cristo. Comunhão com os santos e testemunho para os ímpios, esse é o efeito da ação do Espírito de Deus em nossas vidas. Glória a Deus, então, meus irmãos. Conclusão, constantemente somos desafiados a vivermos fora da lógica do amor de Deus. Mas como vimos, o amor é a única possibilidade de escolha para os discípulos de Jesus. Amar é um mandamento, por essa razão, nosso desafio hoje sempre é mantermos-nos fiéis ao Senhor, amando acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Essa vossa aula de hoje, esse programa aqui é um oferecimento da ADC TV, a TV da Assembleia de Deus de Criciúma, a 10ª lição dessa lição maravilhosa. As parábolas de Jesus são vivas, onde foi muito edificante o tempo que nós estivemos aqui e já caminhando agora para a reta final, né? Temos mais 3 nesse trimestre e tem um por certo que será a bênção de Deus. Que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, professor, e seja inspirado pela ação do Espírito que habita dentro de vós para ser um canal de bênção para os vossos adolescentes, para os vossos alunos e para a igreja onde você está. Cada mensagem trazida aqui, além de ser utilizada
nessa lição pode ser utilizada também em outros casos para a edificação da igreja de uma forma coletiva e geral. Que nós possamos, amar como Deus ama, sermos mais parecidos com Ele e que essa essência do amor em nossas vidas seja evidente também no campo concreto, saindo da abstração e indo para a koinonia, para a comunhão, que é onde nós realmente conseguimos sermos úteis para a realidade que está ao nosso redor e ao nosso tempo onde nós fomos colocados. Deus abençoe grandemente a sua vida, essa vossa aula de hoje e até a próxima.